A gente sempre fala da enorme desigualdade na distribuição de terras no Brasil, né? Pois bem, essa história tem um ponto de partida muito claro, uma lei lá de 1850. E é sobre isso que vamos conversar hoje, para entender como uma única decisão do passado foi capaz de moldar o país que a gente conhece hoje. Fica a pergunta no ar: por que a terra por aqui é tão concentrada? A gente costuma olhar para os problemas de agora, mas a resposta, a raiz de tudo isso, está lá atrás. Foi uma decisão estratégica, pensada, tomada há mais de 170 anos, que simplesmente redefiniu para sempre quem teria ou não acesso à terra no país. Então, vamos lá. Para a gente entender bem nosso caminho, vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o cenário do Brasil naquela época. Depois, a gente mergulha na lei em si, entende como ela funcionava para excluir as pessoas. E, por fim, a gente amarra tudo, vendo o legado que ela deixou e que a gente sente até hoje. Primeiro de tudo, vamos viajar no tempo. Para sacar a Lei de Terras de 1850, é fundamental entender o que estava acontecendo no Brasil. E olha, o país estava passando por uma pressão gigantesca, um momento de virada total. Aqui a gente vê o cenário se formando. O fim do tráfico de pessoas escravizadas era uma questão de tempo. Ao mesmo tempo, imigrantes europeus começavam a desembarcar aos montes. Para a elite agrária, a elite do café, isso era um problemão. A grande questão era: como a gente vai manter o controle da mão de obra sem o sistema escravista? Esse era o dilema, era o desafio central deles. Como garantir que haveria trabalhadores baratos, dependentes, numa realidade completamente nova? A resposta que eles acharam não foi na força, mas na lei. Uma solução jurídica muito bem calculada. E essa tal solução foi a Lei de Terras. Mas assim, não era uma lei qualquer. Foi uma ferramenta, um instrumento jurídico criado sob medida para proteger os interesses da elite e manter toda a estrutura de poder do jeito que estava. Essa lei foi desenhada, de caso pensado, para atender diretamente os interesses das oligarquias rurais. A ideia nunca foi democratizar o acesso à terra, muito pelo contrário. O objetivo era controlar, era fechar as portas. Tá, mas como exatamente essa lei funcionou na prática? Como ela conseguiu impedir que a imensa maioria da população tivesse um pedaço de chão? O mecanismo era de uma simplicidade genial e, por isso mesmo, super eficaz. E aqui está o pulo do gato. A mudança crucial foi essa. Antes da lei, a terra pública podia ser sua pela posse, pelo uso, pelo trabalho. Depois de 1850, acabou. A única forma de ter terra era comprando. Terra virou mercadoria de prateleira, e só quem tinha dinheiro podia levar. A lógica da exclusão é muito direta, como a gente vê aqui. Primeiro, a terra agora só pode ser vendida. Segundo, a população negra que estava saindo da escravidão, obviamente, não tinha capital nenhum. Terceiro, quem tinha dinheiro, a elite que comprou tudo. E quarto, pronto, a concentração de terra virou lei protegida pelo Estado. O jogo de cartas marcadas estava oficializado. E o ponto central é esse. Sem dinheiro, o caminho para ter uma vida autônoma, para ter subsistência através da terra, foi simplesmente bloqueado por lei. Foi uma exclusão sistemática, direcionada principalmente à população negra que trabalhava naquela terra, mas agora estava legalmente impedida de ser dona dela. As consequências disso foram imediatas e devastadoras, e não pararam no século XIX. Elas ecoam até hoje, criando uma estrutura de desigualdade que ainda define o nosso país. Essa citação aqui é muito forte, porque ela mostra que não foi um acidente de percurso. A lei foi uma ferramenta, mais um mecanismo pensado para marginalizar a população negra e seus descendentes. Ela garantiu que, mesmo com o fim da escravidão, a dependência econômica continuaria. E essa lei tinha um objetivo duplo, muito claro para a elite. O primeiro, como a gente viu, era garantir mão de obra dependente para os cafezais. O segundo era usar o dinheiro da venda de terras para financiar a imigração europeia dentro de um projeto explícito de branqueamento da sociedade brasileira. Uma tacada só que resolvia duas questões para eles. E o que ficou para a gente? Um dano de longo prazo. A concentração de terras se tornou a regra. A corrupção, como a grilagem com documentos falsos, virou um sistema. E, claro, uma desigualdade social no acesso à terra que se tornou parte da estrutura legal do Brasil e que a gente luta para reverter até hoje.
Olhando para esse gráfico, a gente vê o resultado de forma gritante, né? Um desequilíbrio absurdo. Isso aqui ilustra perfeitamente aquela frase que todo mundo conhece. No Brasil tem muita gente sem terra e muita terra sem gente. A origem disso tá aí. E a gente termina com essa reflexão. Fica claro que as raízes dos nossos desafios de hoje, sociais, econômicos, muitas vezes elas são antigas, elas são profundas. Estão em decisões como essa, tomadas séculos atrás, mas cujos efeitos continuam, de forma muito viva, a moldar a nossa realidade.